Uma vez, quando eu tinha 9 anos, eu estava sentada no banco de trás do jipe da minha irmã, junto com a minha prima, que também tem a mesma idade que eu. Minha irmã estava dirigindo e minha outra prima, mais ou menos da mesma idade que ela, uns 17 anos, estava no banco do passageiro. Minha irmã sempre me levava com ela para fazer compras ou irmos ao shopping. E nesse dia, a minha prima mais nova estava na minha casa e nós estávamos brincando no quintal. Até que minha irmã simplesmente nos chamou para ir junto. Estávamos dirigindo na rodovia e vimos um parque de diversões com brinquedos. Quando vimos a roda gigante, imploramos para minha irmã nos levar. Ela disse que não e pegou a saída. Era exatamente a mesma saída para virar à direita em uma avenida principal, sendo que o parque de diversões ficava à esquerda. Na rampa de acesso, o sinal estava vermelho e minha irmã prometeu que iríamos depois que ela devolvesse uma camisa ou algo assim. E minha prima mais velha precisava comprar uns sapatos que estavam em promoção. Além de mim, todo mundo na família sabia que minha irmã era ótima na direção. Ela até nos disse que sabia exatamente onde estacionar para não termos que andar muito nem enfrentar o trânsito. Lembro especificamente que ao passar pelo parque, sentimos o cheiro de cachorro-quente, algodão doce, pipoca e outras comidas típicas do parque. Fomos ao shopping por no máximo meia hora e depois caminhamos até o carro da minha irmã. Eu e minha prima mais nova estávamos muito felizes e animadas. E de repente, lembro de ter notado que eu não sentia mais o cheiro do parque de diversões. Provavelmente era só empolgação, então nem comentei nada. Entramos no carro e demos voltas e voltas pelo estacionamento e ruas internas, até que finalmente chegamos à mesma entrada onde tínhamos vindo. Assim que viramos, não havia nada, nada além de uma estrada contínua de duas saídas da rodovia, sem grandes portões bloqueando o trânsito, nem fios enormes no chão, sem um som distante de crianças gritando e rindo nos brinquedos, sem cheiro de doces. E eu nunca vou me esquecer de nós todos olhando fixamente para a estrada vazia. Parecia até que eles apertaram um botão e o parque de diversões inteiro simplesmente desapareceu. Ninguém riu, todos pensamos a mesma coisa. Minha irmã então ligou a seta, virando à esquerda na rampa, que estava bloqueada meia hora antes, e fomos para casa. Não tem como um parque de diversões que estava lotado ter desaparecido tão rápido. Mesmo que tivesse fechado, os brinquedos estavam funcionando, as crianças estavam gritando, rindo, estava tudo animado. E então, mesmo que tivessem começado a fechar naquele mesmo instante, seria impossível desmontar a roda gigante, todos os brinquedos, muito menos as barricadas que bloqueavam o trânsito ou os fios e cones. E até hoje, todos nos lembramos dessa história e detalhes perfeitos. Ninguém jamais conseguirá explicar como isso foi possível. E de longe, uma das coisas mais estranhas que já presenciei. Quando eu tinha 9 anos, tínhamos um vizinho que fazia culto. Na época a gente não sabia disso. Sabíamos que ele era estranhamente religioso em comparação com todas as outras pessoas que conhecíamos na época e que ele não adorava a Deus, pelo menos não o nosso. Minha mãe nos disse para ficarmos longe dele, e de vez em quando, cerca de 6 pessoas se reuniam em sua casa e ficavam lá a noite toda. Numa dessas noites, eu acordei com o barulho da minha janela se abrindo. Ela não tinha fechadura, e antes que eu pudesse correr, um homem me agarrou. Soltei um grito horrível e minha mãe veio correndo. O homem se assustou e me largou. Pegamos minha irmã e corremos para a casa do outro vizinho, e chamamos a polícia. Pelo que eu ouvi, eles rapidamente perceberam que ele estava com o meu vizinho cultista e invadiram sua casa logo depois. Eles encontraram símbolos e velas por toda a sala e todos lá dentro estavam vestidos com roupões. Não sei o que eles planejavam fazer comigo, mas nos mudamos o mais rápido possível. Nasci nos anos 2000 e cresci em uma pequena cidade no nordeste de Ohio. Passei a maior parte da minha vida só com minha mãe. Meu pai nos abandonou quando eu ainda era bebê. Pelo que me lembro, ela era uma boa mãe,
Não tínhamos muito dinheiro, mas ela sempre se certificava de que eu tivesse o que precisava. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante no centro da cidade, sempre cansada, mas sempre gentil. Assistíamos a filmes juntas à noite. Ela me colocava na cama, me dava um beijo na testa e dizia que me amava, e eu me sentia segura, exceto na hora de dormir. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando reparei nisso pela primeira vez. Uma noite, depois que ela me colocou na cama, ouvi o chão ranger quando ela apagou a luz. Não no corredor, mas bem perto da minha cama. Lembro-me de ter ficado paralisada, escutando. Então ouvi o som da respiração dela, lenta, pesada, bem embaixo de mim. Inclinei-me sobre a borda e sussurrei: "Mãe?" E ela não respondeu, apenas uma risadinha suave. Não era maldosa, não era brincalhona, era apenas estranha. Chamei-a mais alto e depois de alguns segundos ela saiu debaixo da cama como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sorriu para mim e disse: "Durma, meu amor, mamãe tá aqui." Então ela saiu da sala. Na noite seguinte, a mesma coisa. Ouvia rastejar para debaixo da cama logo depois de apagar as luzes. O som abafado dos joelhos e das mãos contra o chão, o movimento do colchão enquanto ela se acomodava. Depois, a respiração. Eu era muito pequena para questionar isso. Pensei que talvez fosse apenas uma brincadeira que ela gostava de fazer, mas quanto mais eu crescia, mais percebia que não era uma brincadeira. Virou rotina. Ela me colocava na cama como de costume, apagava a luz e depois se escondia debaixo da cama, todas as noites. E então ela começou a fazer pequenas coisas. Ela batia na madeira debaixo do colchão em ritmos estranhos. 3 batidas, depois 2, depois 4. Às vezes soava quase como uma música, outras vezes como padrões aleatórios. Se eu me mexesse ou me sentasse, ela parava até que eu me deitasse de novo. Algumas vezes eu a flagrei respirando por baixo da cama. Sentia olhares sobre mim. Olhava para baixo e lá estava ela, seu rosto mal visível na escuridão, um olho brilhando na luz fraca do corredor. Sem expressão, apenas observando. Deixei de dormir bem. Ficava encolhida debaixo das cobertas, com medo demais para me mexer ou chamá-la. E se eu tentasse sair da cama, ela segurava meu tornozelo. Não com força, só o suficiente para me impedir. Depois, dava uma risadinha de novo. Aquela mesma risadinha suave e estranha. Eu nunca contei pra ninguém. Como você explica uma coisa dessas quando é criança? Eu imaginei que ninguém acreditaria em mim. Nem todas as noites acontecia algo assustador. Algumas noites ela simplesmente ficava deitada em silêncio. Às vezes eu a ouvia sussurrando para si mesma, palavras que eu não conseguia entender, suaves e firmes, como se ela estivesse falando com alguém que eu não conseguia ouvir. Isso continuou durante anos. Durante o dia, ela era completamente normal. Preparava meu almoço, me ajudava com a lição de casa, brincava comigo, me abraçava. Lembro-me de ter tentado criar coragem para perguntar a ela sobre isso uma vez, quando eu tinha uns 10 anos. Eu disse algo bobo, tipo: "Mãe, por que você dorme debaixo da minha cama?" Ela apenas piscou para mim e sorriu. Naquela noite ela estava lá novamente, e as batidas eram mais altas. Por volta dos 9 ou 10 anos, parei de olhar debaixo da cama. Comecei a dormir no sofá sempre que podia. E por fim, quando completei 11 anos, ela disse que eu já tinha idade suficiente para ter uma fechadura na porta do meu quarto. E ela nunca mais voltou ao meu quarto. Não sei por que ela fez isso, não sei o que mudou. Ela faleceu quando eu tinha 23 anos. E nas últimas semanas, ela estava confusa na maior parte do tempo, oscilando entre a consciência e a inconsciência. Mas uma noite, quando eu estava sentada ao lado da cama dela, ela segurou meu pulso e disse muito claramente: "Eu te protegi, sabia? Você nunca ficou sozinha à noite." Ainda não entendi o que ela quis dizer.